Olá, estamos recebendo o Dr. Alberto Bicudo, que é médico especialista em utilizar a hipnose no tratamento de diversas doenças, né, doutor? Inclusive o tratamento contra o câncer. Isso, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo falar um pouco para vocês sobre essa técnica, né? Muita gente não conhece, eu tenho uma ideia. É novidade, para mim é novidade, sim, né? Sim. Como é que funciona isso? Não só para você, Márcia, mas para muita gente. Realmente, a hipnose é um tratamento que vem sendo utilizado no mundo inteiro, cada vez mais. Eu posso dizer que houve um ressurgimento da hipnose a partir do final do século passado, com os avanços que houveram na neurociência, né? E o compreender do que é realmente o estado de hipnose e quais os benefícios que esse estado pode trazer. E com isso, na medicina, nós temos a aplicação da hipnose já há muito tempo, né? Mas hoje ela vem com uma roupagem nova e o emprego em vários tipos diferentes de problemas de saúde, inclusive como uma maneira complementar, né? Um tratamento complementar para ajudar as pessoas com câncer. Uhum. Bom, o uso da hipnose, ela funciona, digamos, naquele conceito de que o paciente trabalha a cura dele, é isso? Sim. A hipnose é uma das técnicas, né, que buscam que o paciente encontre recursos dentro dele mesmo, né? Na maioria das vezes que o paciente busca um tratamento, seja um tratamento com um médico ou com qualquer tipo de terapeuta, é porque ele não está dando conta de resolver por si só as suas demandas, né? Todos nós temos um potencial de autocura, né? Nós tentamos inicialmente resolver os nossos problemas através dos recursos que nós temos. E muitas vezes a gente sente que esses recursos se esgotaram. E esse é o momento que a gente procura um terapeuta. A hipnose busca que o paciente mergulhe dentro de si mesmo e consiga encontrar dentro de si esses recursos, porque por isso a gente usa muito o termo subconsciente, né? Algo que está no subconsciente, algo que não está acessível à consciência. Mas uma vez que ele encontre e traga esses recursos subconscientes para o consciente, ele vai conseguir usar isso ao seu favor. Então, sim, a hipnose é uma ferramenta para que o paciente encontre por si só os seus recursos de cura. Entendi. No caso do tratamento contra o câncer, ele não substitui, esse tratamento da hipnose, ele não substitui o paciente que faz tratamento contra o câncer, ele não deixa de fazer o restante do tratamento, ele vai somar isso? Perfeito, Márcia, isso tem que ficar muito claro, né? A hipnose é uma ferramenta terapêutica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, importante que isso fique bem pautado aqui, já, como eu disse, em uso há muitos anos, né? Essa recomendação do Conselho Federal de Medicina é da década de 90, início desse século, já é bem antiga, inclusive, e ela se enquadra como um tratamento complementar. Então, vai ser um tratamento que vai agregar ao tratamento multidisciplinar, multiprofissional, que deve ser empregado hoje em dia em vários clientes, não só em pacientes com câncer, pacientes cirúrgicos de uma maneira geral. Hoje, o tratamento multidisciplinar, multiprofissional é muito importante, né? E a hipnose agrega nesse sentido. E assim, doutor, qual que é o diferencial de ter esse aliado aí à hipnose? Digamos assim, o paciente... A hipnose, ela pode deixar o paciente sem dor? São diversos os diferenciais, né? Uma das grandes aplicações da hipnose ao longo dos tempos foi realmente no tratamento da dor, né? Os estudos mostram que o uso da hipnose pode reduzir a dor num percentual que pode chegar até 80%. Quando a gente fala de dores crônicas. Isso é muito interessante, né? Porque é uma técnica inócua do ponto de vista de efeitos colaterais, desde que, é claro, aplicadas por um profissional que tenha experiência, né? Um profissional que tenha conhecimento nessa área. E muitas vezes esses pacientes, voltamos a falar do paciente com câncer, ele está usando diversas medicações. Sim, já está o organismo sobrecarregado. Há uma polifarmácia, né? São pacientes que às vezes usam mais que 5 drogas diferentes. E o organismo acaba ficando resistente ali à medicação para dor, né? Muitas vezes você acaba usando o remédio para tratar o efeito colateral de outro remédio, né? E nesse sentido, a hipnose vem a trazer uma alternativa onde o paciente vai encontrar recursos através do uso da sua mente, vai aprender a usar a mente, né? E isso, obviamente, não vai trazer nenhum tipo de efeito adverso. Ao contrário, os efeitos podem ser até positivos, tá? Muitas vezes a gente faz um tratamento, por exemplo, para ansiedade ou para dor crônica e o paciente começa a dormir melhor, né? Ele tem uma qualidade do sono melhor, né? Acaba sendo um bônus, né? Ele veio tratar uma coisa e acabou ganhando outra coisa positiva também.
E como eu falei no início da entrevista, a hipnose ela não é usada só para tratamento de câncer. Não. O senhor costuma usar ela também e tem já digamos, essa aplicação em diversos tipos de tratamento. Isso. Digamos, a fibromialgia. Fibromialgia é uma condição muito importante de dor crônica, traz um sofrimento muito grande para o paciente, há uma carga de estresse, há sintomas psicoemocionais fortes envolvidos com a doença, e a hipnose pode ajudar muito esse perfil de paciente. Eu comecei a utilizar a hipnose, eu estava falando para você, comecei a estudar a hipnose há mais de 10 anos e tenho aplicado ela correntemente na minha clínica, quase 5 anos, lá na Oncomed. E eu comecei a trabalhar inicialmente dentro da minha área, que é a gastro, né, a gastroenterologia. Então, os pacientes gastroenterológicos, né, com intestino irritável, doença inflamatória intestinal, doenças relacionadas ao refluxo gastroesofágico, gastrites, úlceras pépticas, eles têm um componente psicoemocional muito forte envolvido com os sintomas, né? Então, essa conexão mente e corpo é muito clara no paciente gastroenterológico, né? E por conta disso, nos Estados Unidos, eu conheci essa técnica sendo utilizada no Hospital Mount Sinai, lá em Nova York. Isso que eu ia perguntar para o senhor, de onde veio a técnica, né? A técnica... ela já é aplicada há muito tempo? Muito. Só a gente aqui que está, gente que é novidade? Na Europa, a hipnose é amplamente aplicada já há bastante tempo, né? Na América, né, o Novo Mundo trouxe a hipnose realmente a partir de meados do século passado. Né? E hoje, a hipnose é um tratamento já considerado como um dos tratamentos de escolha, né, dentro de protocolos de diversas doenças. Como eu disse, eu acabei conhecendo a hipnose nos Estados Unidos, dentro da minha área, que é a gastroenterologia, tratando justamente essas doenças que no passado a gente chamava de doenças funcionais do aparelho digestivo, hoje a gente chama de distúrbios da interação entre o intestino e o cérebro. Esse é o nome correto dessas doenças hoje. Volto a dizer, síndrome do intestino irritável, dispepsias funcionais, uma série de doenças que vão nessa linha, né? E a partir disso, então, desse aprendizado que eu tive lá, eu vi algo que eu não aprendi aqui na escola de medicina, né, aqui no Brasil, mas vi a eficácia do método, né, e a aplicabilidade do método. E eu comecei a reproduzir e estudar isso cada vez mais, né. Além das doenças digestivas, acaba que, então, um grande perfil de pacientes, inclusive pacientes com transtornos de ansiedade, pacientes com quadros depressivos, né, com os transtornos de humor, transtornos ligados a quadros fóbicos, né, enfim, problemas da esfera psiquiátrica, né, acabam procurando o meu consultório como uma medida complementar, né, para o tratamento desses distúrbios. O que eu posso dizer para você, Márcia, é que a hipnose hoje ela pode ajudar em qualquer tipo de tratamento médico. Tá? Ela é uma ferramenta que pode ser de auxílio, tanto no controle dos sintomas da doença, tanto na maneira do paciente lidar com aquele problema que ele está tratando. Isso no câncer é muito importante. O câncer é uma doença que tem um impacto na vida do paciente como um todo, né? Então, ele precisa aprender a lidar com aquela condição a partir daquele momento e por toda a jornada, né, que ele vai passar ao longo do seu tratamento, né? O paciente cirúrgico, eu também sou um cirurgião, também opero, né? E eu uso muito a hipnose no contexto da cirurgia, né? Preparando o paciente para o procedimento operatório, usando a hipnose. No período intraoperatório, usando a hipnose como uma ferramenta para diminuir a ansiedade e diminuir a dor, né, que é inerente ao procedimento cirúrgico, e no pós-operatório no sentido de acelerar a recuperação. Então, isso é uma coisa muito legal. Isso funciona, digamos assim, para qualquer tipo de cirurgia? Qualquer tipo de cirurgia a gente pode utilizar, desde que o paciente esteja disposto. Tá? Então, o único impedimento ao uso da hipnose, impedimento real ao uso da hipnose, é o paciente não querer usar a técnica. Porque é uma técnica que exige engajamento. Né? A hipnose é uma técnica onde toda hipnose é uma auto-hipnose. O paciente vai ter que permitir que aquilo ocorra. E, infelizmente, né, a gente estava falando sobre isso no começo também, existem mitos hollywoodianos sobre a hipnose. O mito do controle da mente, o mito da perda da consciência, né? O mito de que você vai contar os seus segredos, falar coisas que você não quer ou fazer coisas que você não quer.
E o paciente vem, ele chega, né, com essas questões, né, e por conta desse entrave, isso gera um medo que pode causar uma repulsa ao método, né, e aí ele não aceitar. É claro que essa resistência pode ser quebrada com conversa, né, uma conversa terapêutica, e também com esclarecimento, como a gente está fazendo aqui hoje, né, tenho certeza que muitas pessoas vão, Sim. pelo menos, querer entrar lá na internet e querer entender mais sobre o assunto. Mata essa curiosidade para a gente, como é que funciona essa sessão, esse tratamento aí com hipnose? O senhor usa um pêndulo para deixar agora, para contar até 3, e você não vai se lembrar de nada, não tem nada disso, o senhor vai conversando com a pessoa, aliás, a pessoa se lembra depois? Se lembra, né? Esse é um dos mitos, né, que a pessoa irá entrar num transe, e após esse transe ela não vai mais se lembrar daquilo que aconteceu. Isso realmente é um mito, tá? Não teria nenhuma validade clínica, né, eu aplicar algum método num paciente e o paciente não se lembrar disso depois. Então, a priori, isso não existe, né? O que eu falo sempre para os clientes, né? A hipnose não é relaxamento. Porém, muitas vezes ela leva a um estado de relaxamento dependendo daquilo que você quer trabalhar com o cliente. Alguns clientes entram num relaxamento tão profundo, né, que acabam adormecendo, né? Eles perdem a conexão e por alguns instantes entram naquele pré-sono e adormecem, né? Nesse momento do pré-sono, a gente pode trabalhar no sentido de dar sugestões positivas, tal, mas ele não vai se lembrar muito bem disso. Então, na verdade, não é que ele estava em hipnose e não lembrou. Às vezes ele adormeceu por alguns instantes durante a terapia e não se lembrou daquilo que aconteceu. Ele dormiu mas isso mesmo. Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com esquecimento. No passado, né, quando a hipnose começou a ser utilizada dentro da própria medicina, inclusive Freud utilizou a hipnose por muito tempo, né? Muitas das teorias que o Freud desenvolveu, que depois levaram à psicanálise, né, a associação livre, vieram dos estudos iniciais que foram feitos com hipnose. Porém, naquela época, o entendimento da hipnose era outro, tá? Totalmente diferente do entendimento que a gente tem hoje. E alguns métodos eram usados naquela época, a gente está falando de mais de um século atrás, um deles, o famoso pêndulo, né? Que nada mais é do que uma maneira de você trazer a atenção daquela pessoa para um determinado ponto. Hipnose tem muito a ver com atenção. Hipnose é um estado de atenção focada e consciência periférica diminuída, levando a um aumento do paciente, da capacidade do paciente de estar aberto às sugestões. Aí ele fica focado Isso, atenção ali. Focada numa ideia. Né? Inclusive, um dos nomes, hipnose, o nome hipnose, ele já induz ao erro, né? Porque foi feito inicialmente, no passado, historicamente, o termo hipnose vem de uma associação com sono. Hipnos é sono, né? A deusa do sono, né? E achavam, né, que a hipnose era um tipo de sono, né, e na verdade não é. Aí foram tentar mudar o nome para monoideísmo, né, que seria uma ideia focada, mas aí já era tarde demais. Não pegava o termo mais, hipnose pegou no mundo inteiro. Não pegava mais. Pegou no mundo inteiro. Então, hoje em dia, não precisamos mais do pêndulo. Existem técnicas muito mais eficazes, né? Mas a senhora ainda tem um pêndulo? Eu tenho pêndulo, eu confesso que eu tenho pêndulo, né? Eu tenho pêndulo porque, às vezes, tem alguns clientes que querem até ter essa experiência, né? De utilizar o pêndulo, e existe usos do pêndulo não só para indução hipnótica, mas também para um uso de uma técnica muito interessante com a hipnose, que são os sinais ideomotores. Mas isso a gente vai ter que falar no outro dia, porque vai ser assunto que não acaba mais, a gente vai desviar do assunto principal. E me diz uma coisa, doutor, há um comparativo aí, digamos assim, uma avaliação da evolução de um paciente que tem aí a hipnose. Boa pergunta. Como parte do seu tratamento, e aqueles que não têm? Isso é fantástico, porque eu trabalho com hipnose, né? Tenho meu consultório, mas eu também sou professor de medicina, né? Eu dou aula em 2 escolas de medicina aqui em Cuiabá. Eu fiz mestrado, doutorado e tenho uma linha de pesquisa, né? E a minha linha de pesquisa lida com cuidados perioperatórios. E dentro disso, eu estou incluindo, nos dias de hoje, a hipnose, justamente para a gente aumentar a gama de estudos científicos feitos no território brasileiro. A gente tem muitos estudos sobre hipnose, mas praticamente todos feitos na Europa
ou nos Estados Unidos. A gente ainda tem poucos estudos aqui no Brasil com o tema hipnose que justamente vai demonstrar cientificamente a diferença dos pacientes que usaram o tratamento com o emprego da hipnose, com o método complementar, e daqueles pacientes que não utilizaram, tá? Já temos dados robustos, né, como eu disse, de estudos feitos em outras partes do mundo, com nível elevado de evidência, né? Isso já vem sendo estudado já há muitas décadas, mostrando esse diferencial em diversos tipos de problema. Como eu falei, eu disse no começo da entrevista, para dor, né, a hipnose pode ter uma melhora, pode ter um resultado. Pacientes que usaram a hipnose durante o tratamento de dor crônica e pacientes que não utilizaram a hipnose, os pacientes que utilizaram demonstram uma redução da dor da faixa de 30% a 80%, o que é bastante interessante para esse tipo de paciente, considerando que é uma medida não farmacológica, né, isenta de efeitos colaterais. E a hipnose vem sendo testada em uma série de outras situações clínicas. Eu estou conduzindo agora uma linha de pesquisa com o uso da hipnose na dor aguda no pós-operatório, né, não é dor crônica, né, aquele paciente que saiu da sala de cirurgia e começa a se queixar de dor ali na recuperação pós-anestésica. E nos meus dados preliminares, eu tenho observado que a hipnose tem sido eficaz para esses pacientes em torno de 72% dos casos, que também são 72%, ou seja, 72 em cada 100 pacientes tendo um benefício e deixando de utilizar mais uma medicação, né, naquele período perioperatório. Isso traz um benefício para o cliente, né, menos remédio, e um benefício institucional também. Estou fazendo esse estudo em hospitais públicos, então isso reduz também o gasto, né, com medicamentos, porque é apenas uma técnica que exige interação. E ela leva, e o senhor observa também que, digamos, o paciente que trata aí com hipnose, o organismo dele tem uma aceitação maior à medicação que é colocada para aquele tratamento dele? Trabalho muito isso. Porque a gente, assim, como jornalista, claro, não, né? Como especialista na área, mas já ouvi falar de tratamentos que parecem que ficam empacados. Eu acho que o subconsciente da pessoa ali não aceita, não vai, eu não sei o que acontece. Perfeito, né? Sim, isso é muito importante. O paciente, muitas vezes, ele cria uma crença em relação a algum tipo de medicamento ou substância que em algum momento da vida ele pode ter até utilizado e fez mal, né? Claro, né? Por isso a importância de uma avaliação especializada. Existem os processos alérgicos, né? Os processos orgânicos, as anafilaxias, e tudo isso a gente vai perceber na história clínica. Mas há situações em que aquela intolerância suposta diz mais respeito a uma crença, né, a algo mental, do que a algo orgânico propriamente dito. É como se em algum momento da vida aquele indivíduo tivesse tido uma experiência e essa experiência deixou um aprendizado no subconsciente, como se fosse uma marca no subconsciente, né? E perante aquele momento em que eventualmente ela pode ter, às vezes não tem outra alternativa, ela vai ter que usar aquele tratamento ou aquele remédio, já se cria automaticamente uma repulsa, né? E a hipnose pode quebrar isso. Cara, isso acontece com alimentos, né? Às vezes, doutor, toda vez que eu tomo toda vez que eu tomo leite, eu passo mal. Enquanto a pessoa continuar pensando assim, obviamente ela vai passar mal. O que leva você a pensar assim? Por que isso se tornou uma verdade para você? E muitas vezes isso vai estar baseado muito mais em crenças, né? Quantas vezes, às vezes a gente comeu alguma coisa lá na infância, passou mal, né? E aí nunca mais comeu aquilo, né? E aí é importante até, né, a gente mesmo como leigo já entende que essa questão da hipnose ela é importante até para o paciente fugir daquela crença de que eu tenho câncer, eu vou morrer. Perfeito, né? São estados negativos associados à doença. E isso a gente sabe, qualquer médico que estiver me ouvindo aqui vai concordar, quando o paciente tem uma atitude mental negativa, seja em relação à doença ou ao próprio tratamento, né? Às vezes as pessoas acham, mas eu não quero fazer o tratamento por quimioterapia, porque a quimioterapia vai me matar. Olha a crença, né? Algo que é para o bem, algo que é para fazer bem para a pessoa, e ela como uma crença, né? Com base, às vezes, em experiências do passado, em algo que ela viu, ou algo que aconteceu lá atrás, né? Às vezes uma técnica como a quimioterapia, né? O quanto isso evoluiu, né? Hoje a gente tem uma clínica como um Oncomed
tratamentos modernos para o câncer, né, que são fornecidos ali, que é muito diferente daquela quimioterapia que era aplicada há 10, 15, 20 anos, há 30 anos atrás, que trazia uma série de efeitos colaterais, mas o indivíduo vem com essa crença, achando que aquilo vai fazer mal. E a gente pode quebrar isso. Na hora que a gente quebra essa crença, fazendo com que ele entenda que aquilo é apenas uma ideia. E as ideias não são verdades absolutas. Ideias são apenas pensamentos. E nem todas as nossas ideias são verdades. Na hora que ele percebe isso, é como se rodasse uma ficha. Se rodasse, uma chave. Né? E aí ele consegue mudar a programação subconsciente, como a gente chama isso na hipnose. Certo. Obrigada, doutor, por esses esclarecimentos. Muito divertido. Né? Fica aí a dica para quem faz diversos tipos de tratamentos e que pode ter essa alternativa e esse auxílio, né? Eficaz, isenta de efeitos colaterais, desde que feita por profissionais que tenham experiência na técnica. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado a você.